Bem, se você é um daqueles apaixonados por séries do Netflix, então você tem amado estudar o Evangelho de João. E tem se deliciado com a maneira como ele é um hábil escritor. O Evangelho de João é carregado de recursos literários. E é um evangelho que traça uma narrativa de tal maneira que não dá para você ir fazer uma pipoca enquanto a história está sendo contada. Porque passando desapercebido por um versículo, não se atentando para um detalhe, você perde o enredo e o entendimento daquilo que o evangelista quer dizer. Esse é um evangelho fascinante. E no episódio de hoje nós veremos mais uma vez Jesus encontrando-se com um grupo. Dessa feita são os seus discípulos que estão voltando da cidade trazendo comida. A narrativa mais uma vez será carregada de enigmas. Coisas lindas nos são apresentadas através das palavras de Jesus. Por isso eu convido para que abra a sua Bíblia em João, capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo de número 4. E como nós estamos em uma série, estamos quase que na metade do capítulo de número 4, eu queria então recordar com vocês cenas do episódio anterior. E veremos aquilo que nós vimos até aqui. Percebemos na semana passada que depois de introduzir o assunto e de colocar agora Jesus Cristo em um outro lugar geográfico, João começa a narrar o encontro que ele teve com uma mulher de Samaria. De início ela olha para Jesus enquanto ela vem ao poço tirar água e percebe que ele é um homem sedento. Aproximando-se um pouco mais, talvez reconhecendo as suas vestes, ela então descobre e percebe que ele é um judeu. Jesus então dá início a um diálogo e se dirige à mulher, quebrando assim uma série de preconceitos e tabus daquela cultura. Ele pede então um pouco de água. Ela estranha o seu pedido porque ele vem de um judeu. Ele começa a conversar com ela, a falar-lhe sobre uma água que sacia a sede da alma. Enquanto ela ouve as suas palavras, ela percebe que ele é um grande mestre, um grande rabi. A conversa se desenrola, e ela percebe então que ele não é apenas um israelita, mas ele é alguém especial, que é até mesmo maior do que Jacó. Enquanto conversa, percebe então que ele é um profeta especial. Porque ele tem conhecimento de coisas da vida dela que são muito íntimas e que somente ela sabe dessas coisas. E ele é um estranho que está à beira de um poço. A conclusão dela então é: vejo que tu és profeta. E Jesus continua a se revelar a ela, dizendo então, agora respondendo uma pergunta teológica, dizendo que ele é o meio de adoração, que se adora ao Pai, que é espírito em espírito. Mas essa adoração só é aceita se feita por meio da verdade, a qual agora ele se identifica, apresentando-se como sendo a verdade. Ele não é apenas a vida, ele não é apenas o caminho que conduz a Deus, ele também é a verdade.
Ela está confusa sobre alguns ensinamentos e ela diz então: eu sei que haverá de vir o Messias, que para os samaritanos era uma espécie de grande profeta, ou o profeta. Quando Jesus então solta a bomba, e ele diz: eu sou o que fala com você, eu sou o Messias esperado. E a ênfase não só está no fato dele se revelar como sendo o Messias, mas também dele agora dizer que ele é o próprio Deus. O homem que está à beira do poço sedento é o próprio Deus. É aquele que desceu para salvar o seu povo e para ser a luz do mundo. O texto nos diz que ela fica tão impactada com essa verdade, que ela então deixa o seu cântaro, e ela começa então agora a sair, para avisar as pessoas da sua descoberta. E é assim que nós terminamos então a história no domingo passado. Versículo de número 27 diz que naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos por encontrar falando com uma mulher. Mas eles não quiseram interrogá-lo, eles não disseram ou eles não perguntaram: o que queres saber? Ou, isso aqui é uma expressão idiomática para dizer: queres que demos uma solução para essa situação? E o texto então diz no versículo de número 29, que ela então saiu para dizer a outros: venham ver o homem que disse tudo que tenho feito. Isto é, venham conhecer um grande profeta. E o texto então termina essa parte com uma pergunta retórica: será que ele não é o Cristo? Será que ele não era o Tareb, o profeta? Ela está empolgada com o fato de que Jesus pode ser o profeta, mas ainda tem alguma dúvida. Versículo de número 30 então diz que essas pessoas a quem ela se dirigiu, eles então saíram da cidade e foram ao encontro de Jesus. Foram ao encontro de Jesus. E aqui a gente já tem uma aplicação introdutória. Porque esse é o modelo bíblico de discipulado. Hoje, quando nós falamos de evangelização, normalmente a gente usa alguns métodos defeituosos. Aquele, por exemplo, que é o método da pescaria. Há um evento evangelístico. Então você é convidado a trazer pessoas para a igreja, e aí agora o templo vira um verdadeiro aquário, e cá está o pastor jogando a isca, fazendo o apelo para ver se alguém aceita a Jesus. Ainda aquele de emboscada. O método de emboscada é aquele método que você faz uma coisa que aparenta ser uma coisa, mas na verdade é outra. É um trabalho social, apenas de cunho social, apenas para te ajudar. Quando de repente chega um evangelista e diz: atenção! Eu vim falar de Jesus para você. Você quer aceitar Jesus? Ou ainda, a expedição de caça. Você vai no campo do inimigo, e alguns dizem que precisa fazer isso, inclusive num período de carnaval, para apresentar Jesus e fazer o apelo. Mas o que o texto está nos dizendo aqui é algo bem simples. Você é impactado pelas verdades do Evangelho. Você é impactado pelo testemunho de Cristo e pela beleza da sua pessoa, que revela quem Ele é para você e quem de fato é você mesmo. E impressionado com esse discurso, e impactado por essa verdade do Evangelho, você então testemunha a outras pessoas. E estas então, impactadas também por essas verdades, testemunha a outros. E assim sucessivamente. E aqui nós vimos então essa mulher fazendo isso. Ela vai testemunhar a outras pessoas. E aí então nós chegamos agora ao texto que eu quero gastar uma atenção maior. Versos de número 31
a 38. Porque agora os discípulos chegaram. E o texto diz o seguinte, acompanhe por favor. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come alguma coisa? Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vós não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegra juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Pergunta: o que você entendeu desse texto que nós acabamos de ler, sobretudo à luz daquilo que nós já vimos na semana passada? Se alguém lesse esse texto para você e perguntasse assim: qual é o significado desse texto? Ou, o que Jesus está querendo ensinar aos seus discípulos com essas verdades? O que você diria? O que você responderia? Porque Jesus está de repente em um diálogo com uma mulher. Os seus discípulos foram enviados à cidade para comprar comida. O diálogo termina, ela volta para poder falar da sua experiência na conversa com Jesus. Os discípulos chegam. Jesus está com fome, porque ele mandou os discípulos ir comprar comida. Ele está morrendo de sede, porque a mulher no final das contas não deu água. E os discípulos chegam e agora tem um diálogo. E ele rejeita a comida. E ele coloca então uma série de expressões enigmáticas. O que o nosso Salvador quer dizer com essas palavras? Bem, você não consegue entender esse texto se você não compreender o versículo de número 30. Versículo de número 30 é a chave interpretativa de todo esse texto. E aqui temos mais uma vez a habilidade e a beleza de João ao narrar a história de Jesus. Veja o versículo de número 30, o que diz. Diz que depois da mulher dar o seu testemunho, então saíram, isto é, aqueles que ouviram o testemunho da mulher, da cidade, e foram para onde ele estava. Em português, não dá para perceber o jogo de palavras e a maneira como João apresenta esse texto. Porque em português, diferente da língua grega, a ênfase do tempo verbal está exatamente no aspecto temporal. Quando nós queremos falar de alguma coisa, nós usamos os verbos para localizar no tempo e no espaço quando a ação foi feita. Se no passado, se no presente ou no futuro. Mas não é assim na língua grega. A preocupação na língua grega não é tanto quanto o aspecto temporal da ação, mas sim na qualidade, no aspecto qualitativo daquela ação. Observe vocês que ambos os verbos estão no passado, mas colocados de maneira diferente lá no original. O primeiro deles representa um aspecto pontilhar, pontual. Quando João diz que eles saíram, João está dizendo que essa ação ela já foi feita. Quando João diz que eles foram para onde ele estava, João usa agora um outro elemento, um outro aspecto verbal na língua grega.
O imperfeito que dá a ideia de algo que é linear. Enquanto o primeiro é uma ação pontual, eles saíram. O segundo, então, dá a ideia de algo que ainda está acontecendo. E aqui está, então, a beleza desse texto. Porque João agora vai trabalhar na sua narrativa com duas cenas. A cena da frente e a cena do pano de fundo. O seu diálogo com os discípulos é uma cena que corre diante dos nossos olhos. A conversa da mulher com as pessoas em Samaria e a vinda dessas pessoas ao encontro de Jesus é o episódio que acontece no pano de fundo. As duas coisas estão acontecendo simultaneamente. Enquanto Jesus conversa com os seus discípulos, a multidão vem ao seu encontro. É tanto que, se você perceber, e se você tirar os versos 31 e 38 da passagem e conectar os demais versos, as coisas se encaixam naturalmente. Por exemplo, leve os seus olhos até o versículo de número 28. Veja o versículo de número 28. Então, deixando o seu cântaro, isto é, a sua vasilha, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será porventura ele o Cristo? Ela diz. Agora veja o versículo 39, depois do diálogo de Jesus. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, isto é, agora eles finalmente chegaram, os samaritanos insistiram que ele ficasse com eles, e ele ficou com eles por 2 dias. Consegue ver? A habilidade de João aqui está no fato de que ele pega 2 cenas, 2 episódios, e ele os mistura. De tal maneira que você não consegue entender os versos 31 e 38, isto é, a cena que está diante dos nossos olhos, no plano da frente, se você não compreende a cena que passa no pano de fundo. Veja como agora tudo faz sentido. Veja como agora o entendimento das coisas vão sendo apresentado. Olha o versículo de número 21. Os discípulos insistem. A maneira como isso é colocado na língua original é uma insistência incessante. Mestre, come. Eles sabem que Jesus está com fome. No entanto, Jesus diz: eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Aqui está mais uma daquelas frases enigmáticas de Jesus. Ele nos enviou para comprar comida. Aqui nós estamos com a comida e ela está esfriando. E agora ele diz que tem uma comida para comer que nós não conhecemos. A conclusão dos discípulos, então, assim como foi de Nicodemos, assim como foi da mulher samaritana, é interpretar isso literalmente. E aí então eles se perguntam no versículo de número 33, será que alguém trouxe para ele alguma comida? Jesus então, pela primeira vez, explica, e ele faz isso aos seus discípulos, o que ele quer dizer com essa expressão enigmática de maneira mais clara. Ainda é por meio de enigmas. No entanto, agora a resposta começa a ser desenvolvida para os discípulos. E veja o versículo de número 34. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Não é que Jesus aqui não precisasse de alimento. Nós sabemos que o nosso Redentor teve fome e sede. Não é que Jesus agora estava incentivando o jejum. Ele faz isso em outros textos, mas esse não é o ponto. Na verdade, o que Jesus está percebendo é que, e ele está exatamente olhando não apenas aquela cena que está diante dos seus olhos, isto é, a sua conversa com os seus discípulos, mas ele também tem na sua mente, e João sabe disso, por isso narra dessa maneira, o que está no pano de fundo. A multidão que vem ao encontro de Jesus. E por essa razão, ele diz: olha, não dá tempo para comer. Esse não é o tempo de nós pararmos para comer.
Porque ele sabia que em pouco tempo os samaritanos estariam ali para ouvir do evangelho. E ele sabia que era prioridade conquistar aqueles que são seus para Deus. E nesse caso aqui, os samaritanos. O que o nosso Senhor Jesus Cristo veio fazer? Ele veio para poder salvar aqueles que estavam perdidos. Essa é a sua missão. E ele está então ensinando aos seus discípulos que nada pode estar acima da missão, daquilo que ele foi chamado. E ele aproveita esse episódio então do almoço, de uma necessidade mais básica e urgente, a necessidade de se alimentar, para ensinar isso aos discípulos. Que se há alguma coisa se coloca rivalizando entre fazer a vontade de Deus e cumprir o propósito de Deus nessa terra, essas coisas precisam ser deixadas de lado. E no caso de Jesus aqui, até mesmo a comida. O ponto aqui então é esse: qualquer coisa que rivalize com a vontade de Deus precisa ser colocada de lado em nossas vidas. Isso porque o lema de Jesus era esse: a missão acima de tudo e o Pai acima de todos. Já ouviu algo parecido, né? A missão acima de tudo e o Pai acima de todos. Essa é a razão, meus irmãos, uma das razões que o nosso Senhor, Ele não teve uma série de coisas nesse mundo. Ele sabia que Ele ia passar apenas 3 anos para cumprir a sua missão. E Ele era focado nessa missão. E meus irmãos, como nós precisamos seguir o exemplo de Jesus para fazermos isso que ele está ensinando aqui nesse primeiro ponto da mensagem. Isto é, a missão tem prioridade ou deve ter prioridade nas nossas vidas. Ele disse em outro lugar aos seus discípulos: mas buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas, ou seja, as coisas desse mundo, serão acrescentadas. E quando ele diz isso lá em Mateus capítulo 6, versículo de número 33, ele usa uma conjunção forte adversativa, mas, que é um convite a viver agora a viver uma nova, diante de uma nova identidade, com uma nova postura. Ele mesmo disse que as pessoas desse mundo estão apegadas às coisas desse mundo. As pessoas desse reino estão apegadas às coisas desse reino. No entanto, ele diz que nós fomos chamados para buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas nos seriam acrescentadas. Todas as demais coisas nos seriam acrescentadas. Ele está nos ensinando aqui, em primeiro lugar, sobre a prioridade da missão nas nossas vidas. É como se ele dissesse: eu fui chamado para fazer a vontade do Pai e cumprir a missão que Ele me deu. E nada tem maior valor e maior prioridade na minha mente e no meu coração, senão cumprir a missão e obedecer o Pai. Essa foi uma maneira dele se apresentar como sendo o verdadeiro israelita. Lá em Deuteronômio diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aqui está ele dizendo que ele é aquele que é o verdadeiro israelita, aquele que é verdadeiramente obediente a Deus.
E a sua obediência é expressada na maneira como ele sempre está disposto a fazer a vontade do Pai. No início desse capítulo, João já deixou isso claro. Não era necessário passar por Samaria para poder chegar onde ele queria chegar, mas ele vai. Porque ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele veio para obedecer o chamado do Pai. E agora ele quer que os seus discípulos façam o mesmo. Sejam obedientes na missão dada a eles no mundo. E eu fico pensando, qual é o lugar do reino de Deus no seu coração? Em uma lista de prioridade, a missão e o próprio Deus está em qual lugar? Com que você gasta o seu tempo, o seu dinheiro, as suas forças, a sua vida? Vamos à segunda lição que se encontra lá no versículo de número 35. Vocês não dizem, ele fala, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles já estão maduros, brancos para a colheita. Nós não sabemos aqui se Jesus está falando um dito proverbial, ou se ele está usando o aspecto geográfico da sua época, do lugar onde ele está. Segundo os estudiosos, essas duas coisas são possíveis. A maioria entende ser talvez que Jesus está agora falando, usando uma espécie de trocadilho com os seus discípulos, falando de uma dupla realidade como ele vem falando até aqui. E que talvez aqui era já um lugar onde uma plantação que acabou de ser semeada, ou já um lugar de uma plantação que já está no ponto de colher, uma coisa ou outra. De qualquer maneira, o ponto de Jesus é que, em termos humanos, há um espaço entre a plantação e a colheita. Você semeia hoje, dependendo daquilo que você vai semear, terá um tempo para que você colha. Aquilo que está na vegetação ao lado de Jesus, provavelmente era algum tipo de plantação que durava 4 meses, para que chegasse ao tempo da colheita. E ele usa isso agora para ensinar aos seus discípulos que no reino dos céus, e agora nesse reino chegado, que já é uma realidade, isso nem sempre é assim. Porque ele diz, vejam, levante os olhos e vejam. Vejam como os campos já estão maduros para a colheita. E eu imagino os discípulos tentando entender essa expressão enigmática e olhando para as plantações e dizendo, o que ele quer dizer com isso? Mas eu imagino, e quando Jesus então explicou essas questões para os seus discípulos, porque o nosso mestre, como eu disse, não está apenas vendo essa imagem da frente, esse diálogo que ele está tendo com os seus discípulos. Como bem apresentou João, lá estão vindo os samaritanos, aqueles que normalmente se vestiam de branco. E alguns comentaristas dizem que talvez, até mesmo do lugar geográfico onde Jesus estava, era possível ver esse grupo se aproximando. Os discípulos não fazem ideia do que estava para acontecer, porque de repente Jesus se revelar em Samaria para os samaritanos. É uma coisa que não passa muito pela cabeça. No entanto, João queria que Jesus fosse identificado como sendo a luz do mundo. Se o Evangelho fosse, em um primeiro momento, entendido na sua profundidade por uma grande parte de judeus, seria fácil eles dizerem, nós temos o Rei de Israel. Seria fácil identificá-lo como sendo o Davi esperado.
Mas esse é o tempo da inauguração escatológica, isto é, dos últimos dias, onde o eixo missionário está mudando, onde as coisas vão tomar um outro rumo, onde as pessoas sairão de Jerusalém para todo o mundo para pregar a Cristo e glorificá-lo. Por isso Jesus agora se apresenta aos samaritanos. E João agora coloca essa história no seu evangelho para demonstrar essa grande realidade. Ele não é o rei dos judeus, ele é a luz do mundo. Do mundo. Para que as pessoas o identificassem como sendo esse rei do mundo, esse profeta que agora fala ao mundo. Esse personagem que veio para reger o mundo. E agora está aqui então Jesus dizendo: isso vai ser uma realidade. Levante os seus olhos e vejam. E lá estão vindo um grupo de pessoas. A semente foi plantada há pouco tempo no coração daquela mulher. E ela foi empolgada a dizer para aquelas pessoas. E agora, lá estão vindo aquelas pessoas. Por isso os discípulos dizem: mestre, come. Ele diz: como? Nós estamos diante de uma realidade de grande urgência, então não dá para comer. E essa é a segunda lição que ele ensina. A urgência da missão. Jesus só tinha aquele tempo para evangelizar e para pregar o evangelho àquela nação, àquela geração. E ele queria mostrar para os seus discípulos que isso é tão urgente, que não dá para parar para perder tempo com as coisas desse mundo. Não dá para viver distraído com as coisas desse mundo. E ele agora expressa isso com a maior necessidade, que é o alimento. Mas o ponto que Jesus queria que os seus discípulos entendessem, e deseja que nós entendamos, é que nós não podemos nos distrair com as coisas desse mundo e negligenciarmos a nossa missão. E que essa missão, ela é para ontem. O reino já foi inaugurado, gente. O nosso Salvador está voltando. O mundo ainda não o conhece. E nós estamos muitas vezes distraídos com as coisas desse mundo. Perdendo tempo com as coisas desse mundo. Falando sobre futebol com os nossos amigos de trabalho, enquanto deveríamos trazer também um evangelho para a conversa. Os nossos parentes estão sofrendo com a ignorância do evangelho. E nós temos uma água viva que nós bebemos, que temos percebido que está saciando a nossa sede, e a gente está distraído com outras coisas. E a gente tem tempo para tudo, refeição farta, tempo em comunhão. E as pessoas não sabem que existe um Salvador. E Jesus colocou essa tarefa para nós, e ela é urgente, irmãos. É urgente. Por isso que alguém disse que o mundo está muito mais preparado para receber o evangelho do que os cristãos para propagá-lo. Está a prova aqui. Os samaritanos estavam muito mais prontos pelo poder do Espírito Santo que trabalhava na mente e no coração deles para receber o evangelho, para crer em Jesus, do que os discípulos e os judeus para proclamá-lo e apresentá-lo. Terceira lição, versículo de número 36. Leve os seus olhos então até o versículo de número 36. E o texto nos diz:
Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna. De forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Agora Jesus fala da recompensa da missão. Em um primeiro momento, e deixe-me explicar uma coisa, ele fala das duas realidades, a presente e a futura, e Jesus sempre vai trabalhar nesses dois níveis de compreensão. Ele sempre vai falar de uma realidade que é mais palpável, adoração em espírito e em verdade. Você pode entender uma adoração que ela tem o seu caráter espiritual e que ela é baseada na verdade, mas há uma verdade ainda mais profunda. E quando Jesus fala de recompensa, há uma recompensa que já pode ser sentida nesse mundo. Imagine a alegria de ver uma pessoa vindo a Cristo. Se para nós, ao lermos essa história, é empolgante ver o que está acontecendo no coração dessa mulher, e como ela é tomada de uma ansiedade tão grande, que ela veio buscar água, mas de repente se encontra com a água viva, e volta com sede física para casa, mas cheia espiritualmente, e ela deixa o seu vaso. Ela veio buscar água, anda vários quilômetros para isso, mas volta sem água. Se para a gente ler isso é empolgante, imagina você participar disso. Imagina os discípulos ali ao lado de Jesus e vendo a transformação no coração das pessoas. Isso é lindo. Isso é uma beleza. É uma beleza ver o Evangelho transformando o coração das pessoas, e nós nos alegramos nisso. Como eu, como pastor, fico feliz em, por exemplo, ver nos aconselhamentos, na vida pastoral, o Evangelho transformando as pessoas, e eu perceber que eu estou sendo instrumento nas mãos de Cristo para isso. Só isso já bastava. Só essa alegria já é uma coisa que é sem explicação. Mas Jesus vai além. Ele já disse, ou diria, dependendo da cronologia do Evangelho, que aqueles que deixassem pai, mãe, sua própria vida, por Ele, pelo discipulado, receberiam na vida eterna muito mais. E aqui está Ele dizendo isso novamente. Porque vale a pena às vezes deixar até mesmo de comer, no caso aqui, para se envolver com as coisas desse reino, porque Deus, de forma graciosa, porque nem precisava disso, Ele como Senhor simplesmente poderia te chamar e te comissionar, e você deve fazer. E fazer por quê? Só pela gratidão pelo que Ele já fez no passado, já valeria. Só por ter te salvado, já valeria você servi-lo. Mas Ele é tão gracioso, tão bondoso, que Ele resolve então agora nos dar galardão pelaquilo que a gente faz, de forma graciosa. O que é isso? Os teólogos estão aí debatendo para definir, mas o fato é que Deus resolve fazer isso. E Ele diz aos seus discípulos: vocês vão sofrer? Vão ter que abandonar algumas coisas desse mundo para serem meus discípulos? Sim. Mas eu digo a vocês, há uma recompensa enorme no mundo que vale a pena. Porque nesse mundo, tudo que a gente junta, tudo que a gente acumula, o ferrugem destrói, a traça corrói. Mas aquilo que a gente faz para o reino de Deus tem efeitos eternos. É isso que o nosso Salvador está dizendo. E meus irmãos, como esse alerta precisa cair como uma bomba na nossa mente e nos nossos corações. Deixe-me lhe dizer uma coisa, eu me alegro mesmo verdadeiramente em ver muitas pessoas desse mundo, inclusive minhas ovelhas, pensando no futuro das suas famílias, poupando, para que possa no final da vida ter um pé de meia, ter uma recompensa do suor do seu trabalho. Isso me alegra com esse planejamento.
Mas eu me entristeço em perceber que algumas talvez estão indo longe demais. E vão chegar no final da vida com tantas recompensas terrenas para desfrutar, mas pobres no reino de Deus. Tendo servido pouco ao Senhor. Tendo se dedicado pouco à sua obra. Tendo gastado pouco tempo no seu reino. Tendo discipulado pouco a sua família. Tendo evangelizado pouco esse mundo. Jesus disse que é lá que os nossos olhos devem estar. Vale a pena se tornar um discípulo, ele diz, porque esses serão recompensados. Aqueles que perdem a sua vida, esses ganham no reino de Deus. Não estou dizendo para você não pensar em proteger a sua família no futuro, para que possam ter os cuidados desse mundo. Mas eu estou dizendo sim. Se isso rivalizar com a vontade de Deus, e te colocar em conflito com a obediência a Deus, isso, como qualquer outra coisa, precisa ser colocada de lado. Precisa ser colocada de lado. Em último lugar, chegamos agora diante da última parte, que é uma beleza. Veja o verso 37 e 38. 37 e 38. Assim é verdadeiro ditado: um semeia, outro colhe. E os que envia para... Os que eu os enviei, melhor dizendo, para colher o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo, duro, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Ele está citando aqui Miqueias capítulo de número 6, versículo 15, que diz assim: vocês plantarão, mas não colherão. Espremerão azeitonas, mas não se ungirão com azeite. Espremerão uvas, mas não beberão vinho. Miqueias está trazendo um aspecto negativo do trabalho e da sua recompensa. Jesus muda e coloca isso em termos positivos. Isto é, da recompensa do trabalho entre dois grupos de pessoas que estão trabalhando. Ele está dizendo que, e esse é o último ponto, sobre a parceria da missão. Que no reino de Deus há uma verdadeira parceria para que as coisas aconteçam. E há muitas lições aqui, mas eu quero apenas falar de uma. Só esse princípio deveria nos levar à humildade no reino de Deus. O reino de Deus é um lugar também que não deveria haver espaço, mas há para a vaidade. E agora eu falo isso sobretudo para nós que somos pastores, presbíteros, oficiais da igreja. A gente às vezes lida com algumas coisas na igreja que a gente vê Deus fazendo coisas extraordinárias. Na minha experiência pastoral, eu já lidei com alguns aconselhamentos que eu vi Deus fazendo coisas maravilhosas. Mudando a mente, mudando o coração, mudando o comportamento, a pessoa vê outra pessoa. No entanto, porque eu aprendi esse princípio aqui, eu sempre entendi a necessidade de dar glória a Cristo e de nunca bater no peito e dizer: ver o que eu faço?
E não é apenas porque nessa parceria e Jesus, isso aqui está presente no texto, tudo que a gente faz no reino de Deus é apenas sendo instrumentos, porque é a Trindade trabalhando na expansão do seu reino, é Cristo, é o seu Espírito Santo, movendo a sua igreja para que as coisas sejam como são, não apenas por isso, mas porque no meio do corpo, Cristo está usando todo mundo para edificar o seu povo. Então sabe qual é a sensação que eu tenho em alguns trabalhos da igreja? Como alguém que está passando de carro na beira da estrada e tem uma jaca mole, bem assim, do lado de cada cerca. Senão na ilustração eu vou roubar, né? Está no ponto para colher. Alguém plantou, o Senhor regou, veio sol, veio chuva. E agora você tem um trabalho só de colher, abrir ali mesmo no local e comer. É só o privilégio de colher os frutos. Jesus está dizendo a esses discípulos: acabei de semear. Agora ela foi lá semear para outros, se tornando aquilo que ele disse que ela seria, fonte a jorrar. Esses outros agora eles estão vindo. E agora, vocês vão simplesmente colher. Então não dá para os discípulos dizer, 30 pessoas num relatório do presbitério. Colheu. Há muitos pastores que assistem pela internet os nossos cursos, os nossos cultos. Então deixe eu dizer para vocês, colegas, preste atenção. Nesse mundo de vaidade, onde tem colegas que dizem que o que seria dessa igreja sem mim? Isso não é uma verdade. Nós estamos simplesmente colhendo aquilo que Deus mesmo está plantando e outros estão trabalhando e regando. Isso deveria nos tornar humildes, irmãos. Não colocar nas nossas contas todo o esforço e todo o trabalho e reter a glória que deve ser somente a Cristo. Mas o texto termina agora. Vamos aos últimos versos. Quer dizer, dessa primeira parte, 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito, isto é, ele é profeta. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que eles ficassem com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. Disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que ele é realmente o Salvador do mundo. Agora entende? O homem sedento é um judeu. É um israelita importante, ele é maior do que Jacó. É profeta. É Messias. É o eu sou. É o Salvador do mundo. Vamos ficar de pé. Convido o pessoal da equipe para que a gente possa cantar essa realidade. O Salvador do mundo agora nos convida a irmos por todo o mundo pregar o Evangelho. O lema dessa igreja, Igreja Presbiteriana Aliança, é conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Nós não fomos chamados apenas para entendermos o Evangelho. É bom a gente se reunir e ter pregações expositivas, aulas dadas por irmãos que se esmeram em ensinar. Mas, meus irmãos, Deus nos chamou apenas para, não nos chamou apenas para conhecer a Cristo, nos deleitarmos com o seu conhecimento,
Deus nos chamou para irmos pelo mundo, declarando a sua glória entre as nações. Deus desperte esse ardor missionário no nosso meio. Vamos cantar.